Bom, então novamente aí, bom dia para todo mundo. Vamos ir para nossa aulinha de TechMate. Vou compartilhar aqui o slide, né? A tela inteira mesmo, mais fácil. Todos estão enxergando aí a apresentação? Ah, beleza. Meu Deus. Eu vou deixar nesse modo aqui, como eu sempre faço, né? Já que a cada segundo tem gente clicando para entrar. Mas, então, gente, vamos continuar o que a gente viu semana passada, né? Que é esse slide aqui imenso de propriedades mecânicas dos metais, né? Primeiro eu vou fazer uma recapitulação do que a gente viu semana passada e depois eu vou terminar esse slide, né? Terminar esse slide aqui, né? Que é o último tema aí que vai cair na nossa prova de semana que vem. Meu Deus. Ó, vamos usar então, né? Eu comecei falando, definindo o que é propriedade mecânica, né? Definindo as propriedades mecânicas. Eu falei que propriedade é uma resposta, né, do material a algum tipo de estímulo, né? Uma propriedade mecânica é a resposta do material a um estímulo mecânico, né? Estímulo mecânico, que para a gente vai ser a carga, uma força, né? Uma solicitação mecânica, a gente pode chamar também. Aí eu falei que, de acordo com o tipo de estímulo, a gente pode definir propriedades diferentes. Porém, a maneira mais fácil que a gente conhece, né, mais comum de se definir algumas propriedades mecânicas materiais é através do ensaio de tração. Né? Ensaio de tração, né, onde a gente traciona uma amostra, um corpo de prova, e de acordo com a resposta desse material, né, a essa tração, eu vou saber algumas propriedades e características desse material. Né? Até botando aqui o vídeo de novo, para quem não viu, né, do que seria o ensaio de tração. Né? Opa, ai meu Deus. Que é algo bem curto mesmo. Né? A amostra está sendo tracionada, né, como se ela estivesse sendo esticada aqui, né, no sentido vertical. Eu estou registrando a carga que está sendo aplicada, que está só crescendo, e a deformação, que está só crescendo também. Né? Chegou um ponto, vai começar daqui a pouquinho, onde começa a estricção, também conhecido por empescoçamento, onde a parte do meio aqui da amostra começa a ficar mais fina, né, como vocês podem ver aqui. Né? E aí é onde não tem mais volta mesmo, né? Só questão de tempo até que ocorra a fratura, como está mostrado. E aqui está o gráfico desenhado. O gráfico na curva, tensão, deformação. Né? Com o ensaio de tração, a gente consegue determinar a rigidez, a resistência mecânica, a dutilidade, a tenacidade. Eu falei que esse é um ensaio destrutivo, né? Já que no final de contas a amostra vai ser destruída. Né? Essa daqui é a máquina de ensaio de tração. Esse é o corpo de prova do ensaio de tração, né? É um corpo de prova padronizado. Né? A gente viu que tem a ASTM, que é uma agência reguladora, né? Que ela criou alguns padrões para se fazer esse ensaio, né? De maneira que a gente consiga comparar resultados aí no mundo inteiro. Aqui está a nossa curva, né? Dos pontos principais da curva, eu falei que tem 3 valores de tensão que são importantes, que é a tensão limite de escoamento, que é o valor de tensão que limita, né, que faz a fronteira aqui entre o regime elástico e o regime plástico. Né? O regime elástico é essa parte inicial aqui, onde a curva ela é reta, ela é linear, né? Ela é linear aqui. E eu tenho o regime plástico, que é tudo que vem depois. Né? O que separa uma região da outra é a tensão limite de escoamento. Beleza? Eu falei que temos a tensão limite de resistência à tração. Muitas vezes a gente chama só de LRT, que é limite de resistência à tração, que é o valor máximo da curva, como está mostrado aqui. E a tensão de ruptura, que é onde ocorre a fratura mesmo.
Beleza? O nosso gráfico tensão e deformação vai ser alguma coisa nesse sentido aqui. Aqui está a fórmula para tensão e para deformação, né? Lembrando que a curva ela só tem esse formato porque a gente considera sempre a área inicial e o comprimento inicial do corpo de prova. A gente sabe que esse comprimento ele vai variando, e essa área também, né? Um grande exemplo é aquela restrição que acontece no meio, né? A área ela diminui muito, né? Naquela parte central. Aí eu falei que tem outros ensaios que a gente pode ter também, né? Com outras cargas, né? Um ensaio de compressão, um ensaio de torção, né? Quando a gente tem solicitações mecânicas diferentes, né? E enfim, né, eu passei bastante tempo aqui comentando sobre deformação elástica e deformação plástica, né? A deformação elástica é aquela que é reversível, né? Que é reversível. Quando pensar em deformação elástica, eu quero que vocês lembrem de uma borracha qualquer, onde eu posso esticar e ela volta ao seu estado original. Aqueles elásticos que o pessoal usa aí para amarrar dinheiro, enfim, qualquer coisa. Acho que todo mundo tem um elástico amarelo desse em casa. O que ele faz? Quando a gente estica ele volta ao seu estado original, quando a gente solta a carga. Então elástico é reversível. O regime plástico é aquele regime que ele é irreversível, né? Deformou plasticamente, não tem volta, né? Ele é equivalente a romper as ligações, tá bom? No regime elástico eu tenho um esticamento das ligações. No regime plástico eu tenho o rompimento das ligações. Aqui é o regime, tá bem mostrado aqui, né? Que é o que aqui nessa curva, né? Lembrando que a gente tem essa lei de Hooke, né? Que, vale destacar, só é válida para o regime elástico, para a região elástica, tá? Que é a relação entre tensão e deformação, né? A razão entre tensão e deformação vai ser a rigidez. Então a gente pode criar essa fórmula aqui, né? O valor de E é a rigidez, ou módulo de elasticidade, ou também módulo de Young, né? Como está mostrado aí. Aqui nessa imagem também eu comentei com vocês que, dependendo do critério que a gente usa, eu posso ter vários pontos aqui que limitam a região elástica e plástica, né? Eu tenho esse limite de elasticidade, eu tenho limite elástico, limite de escoamento, limite de proporcionalidade. Enfim, tem vários pontos. Na prática, nós usamos como ponto limitante aqui o limite de escoamento só. Todos esses pontos aqui que parecem estar bem espaçados aqui nessa imagem, eles na verdade estão muito próximos. Então eu nem gosto muito de ficar definindo os outros, porque pode confundir a cabeça de vocês. Então, se eu perguntar na prova, que valor de tensão separa a região elástica da região plástica? É a tensão limite de escoamento, né? Essa é responsável por isso. Tá bom? Aí eu falei com vocês que a rigidez, né, vale destacar também que ela é a propriedade que ela independe da microestrutura, né? Ela só depende da ligação atômica, tá bom? Então ela, mesmo se eu vario uma microestrutura de CFC para CCC ou para outra estrutura, como a gente viu lá naquela aula anterior, a rigidez não muda, né? A rigidez ela permanece igual. A rigidez depende apenas das ligações atômicas. Eu falei de anelasticidade, né, que é quando a deformação depende do tempo, né? Também é chamado de viscoelasticidade, é mais comum nos polímeros. Coeficiente de Poisson, né, é outra definição importante, né, que relaciona a deformação lateral, né, com a deformação axial, né? Então é o que ele deforma em comprimento em relação ao que ele deforma em área, né? Essa razão aqui é o coeficiente de Poisson. Aqui nessa outra fórmula aqui da direita eu consigo relacionar a rigidez, que é o E, o coeficiente de Poisson e esse valor de G. Esse G aqui é o que a gente chama de módulo de cisalhamento, que é é a mesma coisa que a rigidez, só que para um ensaio de torção, né? É um pouco diferente aí, mas é bem parecido.
A rigidez é calculada para os casos onde a gente usa tensão normal, que é essa tensão que é perpendicular à superfície. O G é quando a gente usa tensão paralela à superfície. Opa. Bom, aí eu falei da deformação plástica, né? Do limite de resistência à tração. Falei de dutilidade, né? O que se trata, né? Lembrando que a dutilidade é o quanto que deforma plasticamente o material antes de fraturar, né? Então tem até essa imagem aqui mostrando de vermelho um material dúctil, porque ele deforma muito antes de fraturar, e o material frágil, que ele deforma bem pouquinho antes de fraturar. São os dois tipos aí de comportamento, né? Dúctil e frágil é o contrário um do outro, tá? O material dúctil, ele é pouco frágil, um material muito dúctil, ele é pouco frágil. O material muito frágil é pouco dúctil, né? É o contrário um do outro. E para medir a dutilidade em relação a número, a valor, a gente usa alongamento percentual, que pode ser dado por essa fórmula aqui, ou essa redução percentual de área, que é dada por essa fórmula aqui. Que basicamente é o quanto que ele varia em comprimento. Porque se ele varia muito em comprimento, até a fratura, é porque ele realmente deformou muito plasticamente. O material que ele não varia muito em comprimento, ele não tem essa capacidade de deformar plasticamente. Né? Aí eu finalizei a aula falando de fratura dúctil e frágil. Né? Lembrando que a fratura frágil é aquela fratura que é lisa, que a superfície de fratura é lisa, que ela quase não tem deformação. Vocês podem pensar em fratura frágil como um vidro que se quebra, né? Um copo de vidro. Se vocês pegarem os cacos, vão ver que a superfície dele, de onde correu a fratura, é uma superfície bem lisa, né? Bem irregular, bem uniforme. Enquanto que uma fratura dúctil vai gerar uma superfície muito rugosa, muito heterogênea, né? Muito irregular. Né? Como está mostrado aqui, ó. Aqui na direita é uma fratura frágil, né? Bem lisa, né? Se não me engano, isso aqui é um ferro fundido, né? Ferro fundido, apesar dele ser muito resistente à compressão, quando ele é tracionado, ele é frágil, né? E aqui na esquerda tem uma fratura dúctil. Perceba que ocorreu muita deformação aqui antes de fraturar, né? A gente até chama isso aqui de fratura taça-cone, né? Porque aqui tem um formato um pouquinho parecido com uma taça e aqui com um cone, né? Então a gente chama de taça-cone. Se alguém perguntar, né? Eu perguntar na prova. Fratura, a característica de fratura taça-cone é de fratura frágil ou dúctil? É dúctil, né? Porque tem uma deformação plástica muito evidente antes de se fraturar. Aí eu expliquei como é que ocorre a fratura, né? Que começa com uma redução de área, vão surgindo microtrincas no interior. Essas microtrincas elas vão se juntando, formando um vazio maior, que vai dar origem à trinca, né? E enfim a fratura. Beleza? Aí eu parei aqui, né? Salvo engano. Acho que eu parei aqui mesmo. Até aqui, gente. Alguém tem alguma dúvida do que a gente viu na aula passada? Tranquilo. Se tiver qualquer dúvida aí, se pensar depois, pode mandar. Pode me interromper aí. Vamos finalizar então essa aula aqui hoje. Continuando falando sobre as propriedades, uma propriedade bem importante é a resiliência. Né? Resiliência aí que é uma palavra que a gente vê muito aí nessas frases de autoajuda, né? Que a gente tem que ser resiliente e etc, né? Com os problemas da vida. Mas aqui, para ciências materiais, resiliência tem um conceito bem diferente, né? A resiliência aqui é a propriedade que ela relaciona a capacidade de um material de absorver energia quando ele é deformado elasticamente e depois que eu tiro a carga, ele recuperar essa energia. Né? Então a capacidade do material é absorver energia quando ele é deformado elasticamente e quando eu tiro a carga,
recuperar essa energia. Né? Então a definição de resiliência é exatamente essa, como está escrito aqui. Né? Uma capacidade de absorção e recuperação de energia relacionada à formação elástica. Então, quando a gente fala de dutilidade, por exemplo, a dutilidade está muito relacionada à deformação plástica. A resiliência está relacionada à deformação elástica. Beleza? Então, resiliência é isso. Né? Essa capacidade de absorver e recuperar essa energia. Né? Quando eu deformo elasticamente e retiro a carga. A propriedade associada à resiliência é o que a gente chama de módulo de resiliência. Né? Que é uma energia de deformação por unidade de volume, necessária para submeter um material à tensão. Então é realmente o que está escrito aqui. O conceito é exatamente esse. Né? Então a ideia do módulo de resiliência é medir essa energia de deformação de um estado sem carga até o limite do escoamento. Né? Na prática, quando a gente olha para a curva tensão-deformação, a gente vê que a resiliência ela é a área abaixo da curva até o ponto de escoamento, até o limite do escoamento. Então, a resiliência, o módulo de resiliência, pode ser calculado como a área abaixo da curva até o limite do escoamento. Beleza? Essa aqui é a forma gráfica de se definir a resiliência. Aqui tem umas fórmulas mais complexas aqui em cima, né? Mas na prática também eu posso calcular de maneira matemática bem simples, né, esse módulo de resiliência. Né? Esse módulo de resiliência ele vai ser meio vezes a tensão de escoamento vezes a deformação no escoamento. Né? Então ele pode ser calculado através dessa fórmula aqui. Ó. Vou até pintar aqui de vermelho para ficar bem evidente aqui que essa forma aqui é a forma que a gente usa para calcular o módulo de resiliência. Beleza? Então, uma resiliência calculada dessa forma. É meio vezes a tensão limite do escoamento vezes a deformação do escoamento. Né? Alguém sabe mais ou menos de onde veio essa fórmula? Alguém tem uma sugestão, algum chute? Não? Então, como eu falei, o módulo de resiliência ele é a área abaixo da curva. Né? Na prática aqui, porque aqui está parecendo que vai ter uma grande diferença, né? Mas na prática, essa linha tracejada aqui, ó, que eu estou passando o mouse por cima, ela está muito próxima dessa linha vermelha aqui. Então a gente aproxima o módulo de resiliência como a área desse triângulo. Né? Que vai ser a altura vezes a base dividido por 2. Né? Que é basicamente essa fórmula aqui. Beleza? E aí, sabendo a lei de Hooke, né, eu posso aplicar e fazer substituições. Né? Por exemplo, eu sei que a tensão ela é a deformação vezes a rigidez. Eu posso substituir aqui e fazer modificações, como tá colocado aqui embaixo. Né? Essas modificações são basicamente a aplicação da lei de Hooke. Né? Então, em vez de colocar que o módulo de resiliência é meio vezes a tensão vezes a deformação no escoamento, eu posso substituir a deformação por tensão sobre rigidez. E aí, eu aplico na fórmula e vejo que o módulo de resiliência é igual a tensão ao quadrado sobre 2 vezes a rigidez. Então, são maneiras diferentes de calcular, mas na prática é a mesma coisa. Tá? Esse é o módulo de resiliência. Tranquilo? Eu também tenho que definir uma propriedade chamada tenacidade. Né? A tenacidade é uma propriedade um pouco mais difícil de definir, né? Porque ela pode ser usada em vários contextos diferentes. Né? Quando a gente estuda mais profundamente materiais, a gente vê que tem várias tenacidades diferentes. Né? Tenacidade ao impacto, tenacidade à fratura, tenacidade ao entalhe.
Tem várias coisas diferentes. Simplificando aqui pra gente, nós podemos definir a tenacidade como a habilidade de um material absorver energia até a sua fratura. Né? Então é a capacidade dele absorver energia até fraturar. Desde onde começa a aplicação da carga até a fratura. Beleza? Então a tenacidade, né, se a gente botar no gráfico, ela pode ser definida como a área abaixo da curva inteira. Né? Quanto maior for essa área, mais tenaz vai ser o meu material. Tá bom? É bem simples isso. Então, a tenacidade é a habilidade do material absorver energia até a fratura. Então, é desde o início da curva tensão-deformação até a fratura. Então, a tenacidade, ela engloba tanto a deformação elástica quanto a deformação plástica. Beleza? Lembrando, a ductilidade engloba só deformação plástica. A resiliência engloba só deformação elástica. A tenacidade engloba os dois. Tá bom? Essa tenacidade à fratura é uma definição especial. Ela é a propriedade que indica a resistência do material à fratura quando uma trinca está presente. Né? Eu também tenho tenacidade ao entalhe, né? Que é a habilidade do material absorver energia e deformar plasticamente antes de fraturar. Né? Absorver energia está relacionado à resiliência e a deformação plástica está relacionada à dutilidade. Né? E como eu já falei, a tenacidade ela pode ser expressa como a área abaixo da curva até a fratura. Né? Então o material tenaz é aquele que tem uma área grande aqui debaixo da curva. Tá? Uma coisa que é importante falar é o seguinte: em 99,9% dos casos, um material tenaz ele vai ser muito dúctil. E um material muito dúctil vai ser tenaz. Né? Então, muitas vezes a gente vê que dutilidade e tenacidade caminham juntos, né? De mãos dadas. Né? Então, se o material ele fica muito dúctil, ele fica muito tenaz. Se ele fica muito tenaz, ele fica muito dúctil. A gente pode até ver isso através da própria curva. Né? Porque se o material é muito dúctil, quer dizer que ele vai ter um campo plástico muito grande. E se ele vai ter um campo plástico muito grande, quer dizer que a área vai ser grande também, a área baixa. Ou seja, vai ser tenaz. Né? Então, o material dúctil ele vai ser tenaz e vice-versa. Tá? Ao passo que o material mais frágil, ele tende a ser menos tenaz. E aí, eu tenho um ensaio específico que eu consigo medir, de certa forma, essa tenacidade e fratura do material. Né? Esse é um ensaio bem simples, tá bom? Bem simples de fazer. O resultado é bem simples também de se obter. Né? Que é o ensaio de impacto. Né? A gente fala que ele é usado para determinar a tenacidade, só que ele, na verdade, ele não define a tenacidade de verdade. A gente vai ver aqui o que ele calcula. Né? Vamos lá. Esse ensaio ele é usado para determinar características de fratura sob altas taxas de carregamento. Né? Então a ideia aqui é a gente estimar quantitativamente em valor qual é a tenacidade e fratura do material. Beleza? Então a nossa ideia é essa, é fazer essa estimativa. Eu tenho dois tipos de ensaio de impacto. Eu tenho o ensaio Charpy, está escrito aqui Charpy, que é o mais comum, e o ISOD. Esses dois ensaios, eles são praticamente a mesma coisa. Né? O que muda neles é a posição do corpo de prova. Tá bom? Vocês vão ver isso agora. Como que é esse ensaio? Vamos lá. Eu tenho um pêndulo. Né? Tenho um pêndulo. Eu tenho uma escala de leitura aqui em cima. Eu tenho um pêndulo numa altura inicial aqui em cima, onde estou passando o mouse. Esse pêndulo está numa altura tal. Né? O que ele vai fazer? Eu vou soltar esse pêndulo, que ele tem essa boquinha aqui aberta, como se fosse um Pac-Man. Eu vou soltar esse pêndulo. Ele vai descer, vai bater no meu corpo de prova, vai fraturar o meu corpo de prova
e vai subir um pouquinho. O que eu meço aqui? Eu meço a diferença de altura dele quando eu solto na posição inicial para a posição final, né? E aí a gente tem que voltar lá na física para entender um pouquinho isso, né? Lembrando, eu soltei de uma posição alta, ele bateu e subiu na posição menor. Ou seja, ele perdeu energia potencial gravitacional. Só que para onde foi essa energia potencial gravitacional? Foi essa diferença de energia de antes e depois foi usada para quebrar meu corpo de prova, para fraturar meu corpo de prova, né? Então, o que eu meço aqui de verdade nesse ensaio é o quanto de energia foi absorvida no impacto do pêndulo com o corpo de prova. Beleza? Aqui eu tenho um estado de energia inicial, uma energia potencial gravitacional aqui em cima. Ele vai descer, vai se chocar aqui com o corpo de prova e vai subir a uma altura menor, né? Então a ideia aqui é eu comparar essa altura inicial e essa altura final e ver o quanto de energia o meu material absorveu aqui para fraturar. Beleza? Então a ideia aqui é simplesmente fazer uma diferença de energia potencial gravitacional. Algo que vocês já estão acostumados a ver lá em física, né, eu acho. Vocês não viram ainda, vão ver. Mas... vocês já viram isso? Já fizeram esse cálculo aí em física? Vocês já viram isso antes? Não? Energia potencial gravitacional? Não viram, né? O Gustavo perguntou sobre a resistência do ar e fricção das roldanas. Então, aqui é algo bem aproximado, né? Porque esse pêndulo, a gente cria um modo aqui de apoio, onde a fricção, né, o atrito do pêndulo na fixação dele aqui é muito, muito baixo, de maneira que é desprezível. E a resistência do ar a gente despreza também. Tá? Então a gente calcula de fato só a diferença de energia potencial gravitacional. Tá? Essa diferença de energia inicial e final é o quanto que meu corpo de prova ele absorve. Beleza? O ensaio é só esse. Eu soltar o pêndulo, ele vai quebrar um corpo de prova e vai subir um pouquinho. Eu vou medir essa diferença de altura aqui na escala e obter uma resposta, né? um valor final. Beleza? Um valor de diferença de energia. Né? Eu vou saber, então, o quanto de energia que o material absorveu. Né? A grande diferença do ensaio Charpy para o ISOD, que eu comentei com vocês, é isso aqui. Ó. No Charpy, o corpo de prova está na horizontal e o corpo de prova ele vai ter um pequeno entalhe nele, como vocês podem ver. Esse entalhe ele vai estar na face oposta à face de impacto. Aqui no ensaio ISOD não. No ensaio ISOD, o corpo de prova está na vertical e o entalhe ele vai estar na face de impacto. Então o pêndulo vai bater aqui nesse entalhe mesmo. Né? As diferenças são essas. Né? Na prática é a mesma coisa no ensaio. É soltar um pêndulo e fazer essa observação de energia. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, tá. Enfim, não tem mais nada. Mas é simplesmente isso. É um cálculo bem tranquilo, né? Energia potencial gravitacional é mgh. Eu vejo a altura inicial, a altura final. Calculo essa diferença de energias, que na prática vai ser a diferença de altura. Né? E vou ter algum valor da energia absorvida no impacto. Aqui eu tenho um vídeo mostrando o que é esse ensaio. Esse aqui é um ensaio Charpy. Né? O corpo de prova está ali. Eu soltei e bateu. É basicamente isso. É muito simples. Né? Levantar o pêndulo até uma altura determinada. Como o rapaz está fazendo aí. A máquina, na verdade eu não sei se tem essa máquina no laboratório lá do IFES,
né? Mas eu acho que não tem, apesar de ser uma máquina bem simples. Você pode observar, o Gustavo, você perguntou que o pêndulo, ele, se não tiver nada ali, ele quase sobe na mesma altura que ele estava, né? Porque a perda com atrito é muito pequena nesse caso, é desprezível, né? Aí tem o primeiro ensaio, né? Ele está fazendo com um aço carbono, né? Aí tá meu corpo de prova, né? Lembrando que no ensaio Charpy, o pêndulo ele vai bater na face oposta ao entalhe. E o corpo de prova vai estar na horizontal. A diferença é essa. Aí tá a máquina. Regulou. Soltou. Ele fraturou o material. Como está mostrado aí. Aí essa variação de altura já foi determinada. E com a variação de altura, eu vou calcular em joule, o quanto que foi absorvido de energia. Aí está mostrando exatamente o que eu estava dizendo, que eu tenho energia potencial lá em cima. E vou até acelerar aqui um pouquinho, que esse vídeo está meio lento. Uma altura inicial, aqui eu tenho a altura final, Hzinho. Então, esse KV aqui, que eu posso chamar de energia de impacto, é essa diferença de energia potencial. É bem tranquilo mesmo. Aqui está a superfície de fratura. Só de olhar a superfície de fratura aqui, vocês acham que sofreu uma fratura frágil ou uma fratura dúctil? Frágil? Por que você acha isso? Por que vocês acham isso? Então, aqui, essa fratura, ela, pelo menos pela aparência dela, é porque talvez vocês não estão... porque não tem um exemplo de fratura frágil bem colocado, A frágil fica uma superfície totalmente lisa, assim, sem irregularidade nenhuma praticamente. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, já tem umas irregularidades. Já não está tão regular assim. A superfície tem um certo relevo ali, posso falar. Então está associado à fratura mais dúctil. Tá bom? A frágil é muito liso mesmo, é como se fosse uma caneca de porcelana que quebra. Você vê que a superfície de fratura é muito lisinha, quase não tem irregularidade. Aqui não, aqui já tem um relevo na superfície de fratura. Então é uma fratura que tende a ser mais dúctil. Acho que aqui, quando à medida que ele está mexendo, fica mais fácil de visualizar. Aqui ele vai fazer o mesmo teste com outro aço, um ensaio Charpy. Lembrando, a diferença do ensaio Charpy para o isódio é só a posição do corpo de prova. O ensaio ele é o mesmo. Vocês podem ver que é um ensaio muito rápido de se fazer. Soltar ali. Bateu. Mediu a energia. Alguns indicadores mostram a energia. Esse daqui vocês podem ver que a superfície de fratura está realmente bem... meio ruim aqui no frame, Tá bem irregular mesmo, Então essa aqui é bem mais dúctil que a outra. Enfim, realmente, se for comparar as duas, essa da direita aqui, ela parece ser mais frágil do que essa da esquerda, que essa da esquerda é muito dúctil. Enfim, ainda sobre o ensaio Charpy, quero falar uma coisa para vocês. Quanto mais energia for absorvida no impacto, mais dúctil vai ser o material. Beleza? Então, lembrando, quanto mais energia for absorvida no impacto, mais dúctil vai ser o material. Mais tenaz vai ser aquele material.
Tranquilo? Então, se eu tenho esses dois exemplos aqui do vídeo, né? Sei lá. Deixa eu pegar aqui a imagem dos dois. Esse da esquerda aqui, ó, vamos supor que ele absorve 1000 joules. Eu tenho certeza que esse da direita aqui vai absorver menos, né? Porque esse daqui está muito mais dúctil, né? Quanto maior for a energia de absorção, que é aquela diferença de energia potencial, mais dúctil vai ser meu material, tá? Então, no ensaio de impacto, eu vou medir a energia de impacto e vou usar essa energia para comparar qual é mais dúctil e qual é menos dúctil, né? É importante falar o seguinte: se eu tenho uma amostra, eu faço um ensaio nela e encontro lá que a energia de impacto dela é 300 Joule, eu não tenho muita informação se ele vai ser muito dúctil ou muito frágil. Por quê? Porque no ensaio de impacto, esses valores quantitativos, eles valem apenas para comparação, tá? Para comparação. Se eu pegar um resultado e ver que deu 500 Joule, eu não sei se é dúctil ou se é frágil, né? Só pelo valor, tá? O valor sozinho não me diz nada. O que me diz é comparação. Eu tenho 3 amostras. Uma amostra absorve 1000, a outra 500, a outra 100 joules. Eu sei que aquela que absorveu 1000 joules é uma amostra muito mais dúctil do que aquela que absorveu 100 joules. Tá bom? Então isso é importante se falar. Até aqui, alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Ainda sobre o ensaio de impacto, tem outra coisa importante para se falar, que é o que a gente chama de transição dúctil frágil, né? O que é isso? Essa transição dúctil frágil, ela ocorre quando um material ele vai ser dúctil em temperatura ambiente, por exemplo, mas quando eu resfrio muito ele fica frágil. Então é um material que ele naturalmente é dúctil, só que quando ele é resfriado, ele se torna frágil. Acho que isso é bem tranquilo de entender, né? O exemplo prático disso Então, um exemplo que eu sempre dou aqui, mas que talvez não seja tão condizente com a realidade, né? Que é uma lenda que a gente usa assim para falar sobre isso, é o próprio Titanic. Todo mundo conhece o Titanic aqui, certo? É uma lenda, tá, gente? As fontes aí têm que ser pesquisadas. Mas a ideia é que algumas pessoas suspeitam, né? É que o Titanic, a parte externa do Titanic, foi feito de um material muito dúctil. Para ele fraturar, ele ia deformar muito antes, né? Em temperatura ambiente. Só que na época não se conhecia muito bem sobre essa transição dúctil-frágil. Então, quando o Titanic estava navegando em águas extremamente geladas, esse material na parte externa, que era muito dúctil, ele se tornou frágil. E aí o primeiro choque dele com o iceberg, ele fraturou, né? E aí entrou água dentro do navio e, no final de contas, lá, a gente já sabe, né? O pessoal se afogando. Então esse é um exemplo, é um material que ele naturalmente ele é dúctil, só que quando resfria muito ele fica frágil, né? Então como que a gente pode perceber se existe esse comportamento? Quando a gente pega o material, por exemplo, a 30 graus Celsius e faz o ensaio de impacto. Depois a gente pega aquele mesmo material a menos 50 graus Celsius e faz o ensaio de impacto de novo. A gente vai ver que a energia de impacto calculada lá vai mudar, né? Então essa transição dúctil-frágil, né? Até que no vídeo, na parte final, ele começa a falar sobre isso, né? Que é basicamente isso, né? Você pode observar, ó, a energia em temperaturas mais altas está aqui em cima, que é a característica do material dúctil. Só que à medida que eu vou abaixando a temperatura, a energia absorvida passa a ser bem menor. Ele sai da dutilidade e se torna frágil. Tá? Então esse é um comportamento aí comum de alguns materiais. Tá? Não são todos os materiais que têm esse comportamento dúctil frágil.
São só alguns, né? Mas é algo que a gente tem que se preocupar. Porque às vezes a gente tem um projeto onde a gente espera que o material seja dúctil. Só que abaixou a temperatura ele fica frágil. E aí ele pode não corresponder às necessidades as funções que ele tem que cumprir em operação. Beleza? Esse aqui é um exemplo de transição dúctil frágil. Né? Até ver que ele vai mostrar aqui no vídeo. Acho que ele fala disso bastante aqui no final. Esse aqui é um material de estrutura BCC, né? Que é em inglês para cúbica de corpo centrado, então na prática é CCC. Né? Material CCC, com estrutura CCC, eles têm essa variação, essa transição dúctil frágil. Né? E o material com estrutura CFC, eles tendem a manter a mesma dutilidade em temperaturas mais elevadas. Perdão, em temperaturas mais baixas. Né? Então o CFC, ele geralmente não tem transição dúctil frágil. O CCC tem. Tá? Isso aqui é só para comparação mesmo. Né? Por exemplo, o cobre é um material CFC. Então ele não costuma ter essa transição dúctil frágil. Só que o alumínio tem estrutura CCC. Então o alumínio ele tende a ficar mais frágil em temperaturas mais baixas. Beleza? Aqui tem esse exemplo aqui, né, aqui são para vários ácidos, né, com vários teores de carbono. E aí vocês podem observar que com teor de carbono diferente, eu posso ter essa transição, né? Com 0,11% de carbono, vocês podem ver que a transição ela acontece aqui, ó, mais ou menos em menos 20, menos 50 graus Celsius, por aí. Né? E à medida que a gente vai aumentando o teor de carbono, essa transição fica mais suave. Né? Em relação, então, ao ensaio de impacto, essa questão de energia de impacto, transição dúctil frágil, vocês têm alguma dúvida? Então tá tranquilo, gente. Essa parte de ensaio de impacto, aqui eu nem entro tanto nesse assunto, porque vocês vão rever isso lá em ensaio de materiais no ano que vem, né? Quando vocês chegarem no terceiro ano. Mas vocês podem ver que é um ensaio muito simples de fazer. É soltar um pêndulo, ele bate, meça a altura e sem energia. Né? Esse ensaio tem algumas recomendações, né? Por exemplo, se eu quero fazer um ensaio a temperatura muito baixa, eu tenho que fazer ele muito rapidamente. Né? Resfriar minha amostra e colocar ela lá no lugar que ela tem que ficar, né? No porta-amostra, e já fazer o ensaio. Para não dar tempo de diminuir a temperatura. Então tem várias recomendações aí em relação a esse ensaio de impacto. Né? Agora voltando aqui ao ensaio de tração. Né? Eu falei com vocês semana passada que o que a gente calcula de verdade, né, é a tensão deformação de engenharia, que é essa curva azul aqui. Né, essa curva azul. A gente fala que é uma curva de engenharia porque ela não representa o que acontece na realidade. Né? Porque no ensaio de tração, a tensão ela vai só aumentando. Só que aqui, dá a impressão que ela chega no máximo e diminui. Eu falei que isso acontece por quê? Porque a gente considera, na curva de engenharia, a área inicial e a tensão inicial. Né? Porém, se a gente tem essa curva de engenharia, que é uma curva um pouco fora da realidade, né? Mas que é mais usada, uma curva convencionada, nós também temos a curva tensão-deformação verdadeira. Né? A curva tensão-deformação verdadeira seria essa vermelhinha aqui. Né? Onde a carga vai só aumentando. Né? A grande diferença dessa curva para a anterior é que, na verdadeira, eu calculo a área instantânea, né, e o comprimento instantâneo da amostra. Né? E aí eu consigo calcular a deformação verdadeira
né, e a tensão verdadeira, né, através dessas fórmulas aqui. Né? Só que é bem mais difícil medir isso, né? Medir a área instantânea, né? Ou seja, cada instante da área é mais difícil. Medir a deformação instantânea também é mais difícil, né? Na fórmula aqui eu tenho um ln, que talvez vocês não estejam familiarizados, mas é um logaritmo, né? Logaritmo na base e, né? É algo que vocês vão ver no futuro aí, mas não precisa se preocupar que eu não vou cobrar na prova isso, tá? Essas fórmulas, né? Só quero que vocês entendam que a grande diferença da tensão verdadeira para tensão verdadeira, deformação verdadeira, para a tensão de engenharia e deformação de engenharia é que na verdadeira eu considero a área instantânea e o comprimento instantâneo. Tá? Essa é a grande diferença, isso que vocês têm que saber. Beleza? Aqui eu tenho a curva corrigida porque devido ao empescoçamento eu começo a ter um estado de tensão muito complexo ali. Né? E eu tenho que ter uma correção para atenuar os efeitos desse estado complexo de tensão. Mas enfim, isso não é importante para a gente agora não. Ainda sobre o estado de tração, eu tenho o que a gente chama de recuperação elástica. Né? Essa recuperação elástica é até um pouco fácil de entender. Né? Vamos lá. Vou citar um exemplo aqui bem grosseiro. Né? Vamos supor que eu tenho um material que eu deformo ele 2% no regime elástico. Né? Eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó, 2% no regime elástico de deformação e depois tem 8% no regime plástico, certo? Quando eu tiro a carga, o que acontece com o material? Ele vai ficar 10% deformado ou não? Ninguém sabe me dizer? Bom, então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um material que eu estou fazendo ensaio de tração nele. Aí eu observo que eu tenho uma deformação de 2% no regime elástico e uma deformação de 8% no regime plástico. Né? Ou seja, no total, eu tenho 10% de deformação, certo? Com a carga aplicada. Né? Só que quando eu retiro a carga, o que vai acontecer? Ele vai se manter 10% deformado? Exatamente. Isso aí. A gente tem sempre que lembrar que a deformação elástica ela é reversível. Mesmo que a deformação plástica comece, quando eu tiro a carga, o elástico vai embora. A parte elástica vai embora. É o que está mostrado nesse gráfico aqui. Ó. Eu apliquei a carga, ele deformou. Aí aqui nesse ponto D, eu tirei a carga. Quando eu tirei a carga, você pode observar que a deformação, ó, ela cai um pouquinho. Essa parcela que cai é relacionada à deformação elástica. É o que a gente chama de recuperação elástica. Né? É o que o colega falou aí, que eu não cheguei a ver quem é, né? Que eu tô sem o... Né? Eu não tô vendo no Meet, né? Mas se eu tenho 2% de deformação elástica e 8% de deformação plástica, quando eu retiro a carga, a deformação elástica ela volta ao normal. Tá bom? Então é o que chama de recuperação elástica, né? O que define a deformação elástica é exatamente isso, que ela é ser reversível. Então quando eu tiro a carga, o que deformou elasticamente vai voltar. O que deformou plasticamente não volta, né? Porque a deformação plástica é permanente. Tá bom? Então essa aqui é a recuperação elástica. É um fenômeno. Aqui a gente tem... tá em inglês, mas dá pra entender bem. Aqui a primeira coluna são as ligas metálicas. Né? Alumínio, cobre, bronze. Bronze não, perdão, latão.
ferro, níquel, aço, titânio, molibdênio, né? Enfim, tem vários materiais aqui nessa primeira coluna. Nessa segunda coluna está o limite de escoamento em megapascal de cada material. O limite de escoamento dele. E nessa terceira coluna aqui eu tenho o LRT, que é o limite de resistência à tração. Né? E nessa quarta coluna aqui eu tenho a dutilidade de cada material, né? Em porcentagem de alongamento. Né? Vocês podem observar aí que a liga de latão ela é a mais dúctil de todas elas aí. É a mais dúctil, 68%. Né? Enquanto as ligas de aço e de titânio são as menos dúcteis dessas aí. Né? Em relação ao LRT, a gente pode ver que o molibdênio ele tem o limite de resistência à tração mais elevado. Né? Enquanto o alumínio tem um limite de resistência à tração menor. E atenção ao limite de escoamento, né? Ela tende a ser maior para o molibdênio e menor para o alumínio também. Aqui só para mostrar que esses parâmetros que a gente aprendeu aqui nessa aula, eles realmente eles são usados, eles estão em tabelas aí, e são usados para a gente definir algumas propriedades. Né? Geralmente, quando a gente fala de resistência mecânica, a gente fala disso aqui, ó, limite de escoamento e LRT. Então, se eu fosse falar qual material é mais resistente mecanicamente aqui, eu ia falar que é o molibdênio, disparadamente. Né? Mas os outros também são bem resistentes, né? Todos esses metais são bem resistentes. Desses aí, o alumínio é o menos resistente, né? A liga de latão também tem uma baixa resistência, mas, por outro lado, tem uma grande utilidade. É até legal falar isso, porque vocês vão ver que em vários casos, não só agora, que a gente vai ver durante o curso todo, quando eu aumento muito a resistência mecânica, a dutilidade cai. E quando eu aumento a dutilidade, a resistência mecânica cai. Tá bom? Então isso é uma coisa assim que a gente nunca, é difícil a gente conciliar assim, uma grande resistência mecânica com uma grande utilidade. Então eu tenho tratamentos térmicos, por exemplo. Tratamento térmico que é sujeitar o material a uma subida de calor, descida de calor para mudar alguma propriedade. Né? Mudança de temperatura. Né? Tem alguns tratamentos térmicos que melhoram muito a utilidade. Só que por outro lado a resistência cai muito. E eu tenho outros que aumentam muito a resistência, mas a dutilidade cai bastante. Né? A dutilidade, gente, ela é muito importante, né? Eu acho que eu não falei isso, né? Quando a gente fala de dar forma aos materiais. Né? A dar forma. Né? Por quê? Porque para eu dar forma a um material, eu tenho que conseguir deformar ele permanentemente. Certo? Então o material que eu quero dar forma a ele tem que ser muito dúctil. Quando eu falo dar forma, é eu ter, por exemplo, uma chapa de alumínio ou de latão, sei lá, e quero transformar aquilo numa latinha de refrigerante, por exemplo. Né? Dar aquele formato de latinha. Se o material não for dúctil, eu não consigo dar aquele formato. Tá bom? Então, muitas vezes a dutilidade ela é útil em processos que visam dar forma. E vocês vão ver aqui que quando eu falo de dar forma, eu me refiro a conformar o material. Né? Então a palavra que a gente usa aqui dentro de TecMat é conformação. Conformação mecânica. O que é isso? É dar forma ao material. É pegar uma chapa de alumínio e colocar na forma de latinha. É pegar um tarugo de cobre e colocar na forma de fio. Né? Tudo isso refere a dar forma. Tá? Então o material, para eu dar a forma a ele final, ele tem que ser dúctil. Ele tem que conseguir conformar ele. Por isso muitas vezes é utilizada são utilizados tratamentos térmicos que visam aumentar a dutilidade. Beleza? E por isso a dutilidade assim, ela aparece muitas vezes, é muito importante. Aqui eu tenho um ensaio de tração. Né? Aqui é um outro vídeo mostrando ensaio de tração, né? Aquele mesmo rapaz aí que fez
o ensaio de impacto. Agora ele está com a amostra ali. Como vocês podem ver. Bem colocado aqui. Vou adiantar aqui um pouquinho. Aqui está a minha máquina de tração. Minha máquina universal de ensaios, a gente chama. Aí a gente vai colocar a peça ali. Vai prender. Né? Tá bem presa. A gente gira ali para fixar de fato a amostra ali na máquina. A gente acopla tudo ali, né? Que essa máquina ela vem com um extensômetro para medir o quanto que está aumentando em comprimento, né? Que está aí. E uma outra ferramenta chamada célula de carga, que mede o quanto que está aumentando quanto que a carga está subindo. Acabei tirando, gente, foi mal. A carga aqui, pô, tá meio cortada aqui no vídeo, mas a carga tá aumentando, o ensaio tá rolando. Né? A carga tá aumentando. A deformação ela vai ser medida também. Né? Lembrando que aqui no eixo vertical é a força e no eixo horizontal é o alongamento. Isso aí depois a gente transforma em tensão e deformação. Vocês podem ver de vermelho aqui, já está criando o gráfico, né? Eu vou adiantar um pouquinho. Opa. Aí vocês podem observar ó, que ele foi num ponto mais alto e desceu. Vocês lembram que eu falei que isso aqui pode acontecer em alguns materiais? Né? Que é quando o limite de escoamento ele é descontínuo. Né? E aí ele fica oscilando em torno de um valor. Né? E depois começa a subir de verdade. Né? Nesse caso aqui, o limite de escoamento nosso vai ser esse valor de tensão próximo dessa linha aqui meio irregular. Né? E aí vai sendo feito o ensaio. Aqui já chegou na fratura. Né? Você pode observar o formato da curva. Eu tenho um valor máximo, vai descendo, ocorre a fratura aqui embaixo. Né? Que é basicamente isso. Né? Aí tá a fratura, né? Você pode observar que tem aquele formato meio taça-cone, porque é um material bem dúctil, nesse caso. Agora o material comum, né? Material comum, que tem um comportamento mais comum sendo ensaiado. Vou passar aqui. E tá aqui a formação do gráfico, né? Vocês podem ver que a parte linear, né? A parte elástica, ela realmente vai ser uma parte bem pequena aqui para os metais, né? Vai ser uma parcela bem pequena da curva. Como vocês podem ver aí. A parte plástica é bem maior mesmo. Né? O material está sendo... Aqui ele está sendo puxado, né, para cima. Né? Começou a se formar o pescoço aqui. Né? Começou a fricção. E aí logo depois rompeu-se. Aqui está uma curva tensão-deformação. Beleza? Que é algo nesse sentido aqui. Aqui ó, é aquele esquema. 0,2 milímetros. Tracei uma reta paralela. Cheguei aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, que a curva preta bate na curva vermelha, é meu limite de escoamento. Né? E esse aqui é o ensaio de tração. Em relação ao ensaio de tração, alguma dúvida aí, gente? Até aqui alguma dúvida? O pessoal que tá tendo que sair aqui, mas... Enfim, não tem problema não, gente. Depois vocês assistem a aula gravada aí, não tem problema. Vamos então para dureza, né? A última parte aqui da aula de hoje. Né? Dureza
é um conceito muito amplo, né? Acho que quando eu falo que o material ele é duro, todo mundo entende, né? Material duro, né? Só que para conceituar aqui em materiais, a gente fala que dureza é a resistência do material à deformação plástica localizada. Esse aqui é o conceito mais correto, né? O que isso quer dizer? Que eu vou pegar uma área bem pequena do material e vou aplicar uma força, uma carga, né? E eu vou observar o quanto que ele vai deformar nessa área bem pequena. Se ele deformar muito, plasticamente, é porque ele não é muito duro. Se ele deformar pouco, é porque ele é muito duro. Então a dureza é isso, né? O conceito de dureza, ele inicialmente era outro. Inicialmente era medido muito dureza ao risco, né? O que isso quer dizer? Que eu pegar dois materiais e esfregar um no outro. Aquele que riscar o outro é mais duro. Então eu criei uma escala com isso, né? A gente chama de escala de dureza Mohs, né? Isso é uma coisa muito mais antiga, né? Onde eu pego dois materiais e fico riscando no outro. Vejo esfregando um no outro e vejo qual que risca, né? O diamante, por exemplo, o material mais duro que a gente conhece, ele risca qualquer outro material, né? O talco, por exemplo, nesse caso de dureza, é um material que ele é riscado por qualquer outro, né? Então talco tem menor dureza. Então a dureza é isso, né? Ensaio de dureza é muito utilizado, né? Porque é simples, é barato, é simples e barato, é rápido de fazer também. São ensaios considerados não destrutivos, então eles não destroem a peça, né? E a gente pode medir outras propriedades através da dureza, né? Dentro dos ensaios de dureza, eu tenho alguns tipos de ensaio principais, né? Então eu vou comentar aqui sobre alguns deles. O primeiro deles é o ensaio de dureza Rockwell, né? Onde o que eu faço? Eu aplico uma carga usando um penetrador bem pequeno, né? Um penetrador bem pequeno. Eu aplico essa carga no meu material, né? Uma carga menor. Depois eu aplico uma carga maior. E vou medindo a profundidade da penetração. Através dessa profundidade de penetração, eu vou saber qual é a minha dureza Rockwell, né? Aqui tem uma imagem mostrando o penetrador. Eu aplico uma carga inicial pequena. Essa carga inicial tem o objetivo de romper essas irregularidades na superfície, né? Depois eu aplico a carga principal. A diferença de profundidade aí vai me dar a dureza Rockwell, que a gente chama de HR, né? HR porque é Hardness Rockwell, né? A dureza, até que eu colocar aqui, né? Dureza em inglês a gente chama de hardness. Então na hora de fazer o ensaio a gente chama de dureza Rockwell, é HR, né? Então é uma forma de se fazer o ensaio de dureza, né? A dureza Rockwell é uma das mais conhecidas, né? Mais usadas também na indústria, né? Esse método de calcular a dureza. Eu tenho várias classes de dureza Rockwell. Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C, Rockwell superficial. Isso aí, essas classes, elas se referem à variação tanto da pontinha aqui vermelha que faz a deformação, quanto da carga aplicada, né? Então eu posso usar penetrador de esfera de aço endurecida, posso usar penetrador cônico de diamante, né? Cada tipo de penetrador, que é o que a gente chama, vai me dar uma classe diferente de ensaio Rockwell. Aqui eu tenho a fórmula, né, para se calcular. Esse E, essa diferença de altura aqui em relação a essa altura da linha essa diferença de profundidade em relação a essa linha de referência aqui, né, que está bem descrito, né? Novamente, esses ensaios, né, não são tão foco da nossa disciplina aqui, então vocês vão ver eles com mais calma lá no ano que vem, lá em ensaio de materiais. Mas é legal saber
como que se calcula a dureza Rockwell. Né? Então é um método bem tranquilo de se fazer. Né? É um ensaio bem rápido. Vou mostrar um vídeo aqui depois para mostrar que é bem rápido mesmo esse ensaio. É aplicar a carga, tirar, verificar a profundidade, eu já sei qual é a minha dureza. Tem um valor numérico para a dureza. Eu também tenho outro tipo de ensaio de dureza, que é o que eu chamo de dureza Brinell, né? Que ele é muito utilizado também. Né? A grande diferença da dureza Brinell é que o penetrador, né, que é a parte que bate na superfície do material, ele é esférico e de aço endurecido. Né? A dureza Brinell ela deixa uma marca bem grande na superfície do material, né, porque ela é usada em cargas mais elevadas. Né? Esse número de dureza Brinell, que a gente chama de HB aqui no caso, ele vai ser função da magnitude da carga aplicada e do diâmetro de impressão resultante. Então eu vou ver qual vai ser a carga aplicada e como é que vai ficar aquela impressão, aquela marca que a esfera deixa na superfície. Né? Quanto maior aquela marca, menos duro o material, porque o material duro ele não vai ser muito deformado. Né? Então essa é a dureza Brinell. Né? Como vocês podem ver, a marca que fica algo bem assim, ó. Algo bem circular aqui, uma calota na superfície. Beleza? Essa é a dureza Brinell, que também é muito fácil de fazer. Aí eu defini a carga, colocar o penetrador em contato com a superfície, tiro o penetrador e olho no microscópio qual é o tamanho da impressão que ficou. Qual é o tamanho da impressão resultante. Né? É muito tranquilo de se fazer também. É o HB, a dureza Brinell. Eu também tenho o que a gente chama de ensaios de microdureza. Né? A gente fala que é microdureza porque esses dois métodos aqui podem ser usados para valores bem pequenos de carga. Né? As impressões são muito pequenas, né? Eles deixam uma impressão muito pequena do material. Eles, inclusive, são muito utilizados quando a gente tem alguma liga. Por exemplo, uma liga de cobre com zinco, que é o latão. Né? O penetrador é tão pequeno que eu consigo botar no microscópio e escolher se eu vou calcular a dureza do cobre ou do latão. Né? Então essa é a microdureza Knupp e Vickers. Né? Esses são os dois tipos de microdureza. Né? Vocês vão ver que no aço, depois a gente vai chegar nisso aí, o aço ele tem uma fase alfa e uma fase gama. Né? Então quando eu aplico meu penetrador na superfície, usando microdureza, eu posso escolher se eu faço o ensaio na fase alfa ou na fase gama, de tão pequeno que é o penetrador. A geometria do penetrador, né, que é de diamante, vai ser piramidal, vai ser uma pirâmide. Né, vai ser uma pirâmide. A carga aplicada ela é muito pequena. Né, o penetrador é muito pequeno. Aqui tem uma imagem de um microscópio mesmo, né, mostrando como é que fica a superfície. Né. O penetrador bate nela e fica esse formato aqui. Esse losango que podemos dizer. Né. E aí, através do tamanho desse losango, eu consigo definir se o material ele é mais duro ou menos duro. Né? Novamente, se a marca que fica é muito grande, a tendência é que ele seja menos duro. Se a marca é muito pequena, é porque ele vai ser mais duro. Essa daqui é uma imagem que eu mesmo fiz no laboratório. Pode perceber que nessa estrutura aqui, eu tenho uma base no fundo mais clara, que é uma fase do aço, e mais escura outra fase. Né? Quando eu faço o ensaio na fase mais clara, eu vejo que o penetrador ficou bonitinho ali, eu consigo ver o losango tudo certinho. Né? Ou seja, deformou legal. Né? Já na parte escura, vocês podem ver que o penetrador ele nem dá para ver direito. Né? Vira uma mancha ali, porque essa parte escura é muito mais dura. Né? E aí eu consigo fazer a medição a partir disso. Né? Saber qual é mais e menos duro a partir disso. Aqui tem um apanhado geral dos métodos de ensaio de dureza. Brinell, Vickers, Knupp e Rockwell. Né?
Lembrando, então, o Brinell vai ser com uma esfera de aço ou de carbeto de tungstênio, que é muito duro. Essa esfera vai ser forçada contra a superfície. A impressão que fica é uma impressão circular. Né? E eu tendo a carga P, o diâmetro Dzão, né, que é o diâmetro do penetrador, e o diâmetro Dzinho, que é o diâmetro da impressão que fica, eu consigo calcular o HB, a dureza Brinell. Por outro lado, eu tenho aqui a microdureza Vickers, né? Que o penetrador é uma pirâmide de diamante, né? Nesse ângulo aqui de 136 graus. Aqui está formada a impressão, a carga aplicada é P, e o cálculo de HV é dado por essa fórmula aqui. É 1,854 vezes P dividido por D1 ao quadrado, sendo D1 a diagonal do losango. O ideal é que esse D1 e D2 seja muito próximo, tá? Então eu só uso D1 ao quadrado. Porque se for muito próximo, aí fica mais longe de ser um losango e mais próximo de ser um quadrado aí, né? Mas enfim. A microdureza NUP, ela é muito parecida com a Vickers, tá? A gente costuma falar das duas juntas, mas a NUP ela tem uma pequena diferença. Vocês podem observar que o penetrador ele é mais comprido numa direção. É como se fosse uma pirâmide comprida numa direção só. Né? Mas a carga é aplicada da mesma maneira. Aqui tem o penetrador, né? O formato da penetração. Pode observar que é um losango mesmo, né? Tem uma diagonal muito maior que a outra. Né? E aí eu faço o cálculo de HK, que é a dureza NUP, através dessa fórmula aqui. 14,2 vezes P sobre L ao quadrado. L sendo a diagonal maior. E a dureza Rockwell, como eu falei, ela é muito diversa, né? Posso ser feito com cone de diamante, com esfera de aço com vários diâmetros, né? Enfim, é basicamente aplicar a carga e aplicar a carga inicial e a carga final e fazer calcular essa profundidade, enfim, depois disso aí calcular a dureza Rockwell, né? Através da fórmula. Essa fórmula que pode diferir um pouco do tipo de ensaio, por isso que eu não coloco aqui não se coloca aqui a fórmula para calcular. A dureza Rockwell, gente, que é o único método de dureza que é capaz de que faz mesmo uma deformação inicial, uma penetração inicial, para depois fazer uma penetração final. Tem 2 estágios. O resto é só uma penetração apenas. Tá? A dureza Brinell é muito usada quando eu quero fazer com cargas bem grandes, né? Que eu não quero saber da estrutura, eu quero saber o valor total do material, né? E a Vickers e NUP é feitas para estruturas pequenas, né? No geral, para a indústria, a gente usa mais Rockwell, né? Mas para pesquisa, a gente usa mais Vickers, tá bom? Fazer pesquisa, investigar algum material, enfim. E nessas fórmulas aqui, a carga está em quilograma, né? Quilograma força, né? E o diâmetro em milímetro, né? Até colocar aqui que é em KGF, né? Porque senão pode gerar confusão. Beleza? Então é isso, né? Até aqui alguma dúvida? Não, então tem alguns vídeos agora aqui para mostrar esses ensaios, né? Primeiramente, ensaio Rockwell C, né? Rockwell C é um tipo de ensaio Rockwell, né? Como eu falei, tem Rockwell A, Rockwell B. Tem o mesmo carinha aí com a mesma roupa para fazer o ensaio. Acho que aqui fica mais claro, né, como é que o ensaio ele é feito. Né? Eu tenho esse penetrador de diamante aqui de vermelho. Em azul aqui é minha amostra, né, que eu quero avaliar a dureza dela. Eu aplico uma carga inicial, né? Faço uma pequena deformação inicial e depois aplico a carga final, né?
Então, através dessa diferença aí de profundidade, né, eu consigo calcular meu valor de dureza Rockwell C, né, como está mostrado aí. Né. Depois eu tiro a carga inicial, né? Esse é um ponto importante, né, para a gente levar em consideração a recuperação elástica, né, do material. E aqui tem a fórmulazinha, né, que vai variar de acordo com a classe de dureza Rockwell. E aqui está ele fazendo ensaio de verdade, né? Aí está o penetrador. Ele prende o penetrador ali na amostra, ali na máquina, né? Prendeu. Ele levou a peça até a máquina. Você pode ver que esse ensaio pode ser feito direto na peça, né? É importante, gente, que a superfície da peça esteja bem limpa, né? Bem regular, né? Aí eu já consigo ver no microscópio a superfície. Escolhi um ponto, dei play e é isso. Ele fica lá um tempo, né? Faz a penetração inicial e a final, tira. A própria máquina mede essa distância e já me dá o valor, 54,89 HRC, Hardness Rockwell C. Beleza? Então é bem simples de fazer, como vocês podem ver. E é rápido também, né? Aqui eu tenho mais um ensaio, né? Ensaio de dureza Brinell. Opa! Como eu falei, o ensaio de dureza Brinell, eu tenho uma carga, eu tenho um penetrador esférico, né? Vocês podem ver o penetrador aí, que ele tem um diâmetro específico. Vou até adiantar aqui um pouquinho, para não ficar para trás. Ele entra na superfície, deixa uma marca e a gente tira. A gente vai saber esse diâmetro aqui da marca que ficou, essa profundidade que ficou, e aí a gente calcula a dureza Brinell. Né? Então HB vai ser a força dividido pela área da calota. Fazendo geometria, eu vou chegar nessa fórmula aqui, que é igual aquela fórmula que eu mostrei para vocês antes. Né? Então é isso aqui, gente. Aí tem algumas amostras aí, só para mostrar como é que é feito o ensaio. Né? Coloquei o penetrador, prendi o penetrador lá na máquina. Né? Essas máquinas aí mais antigas, a gente tem que colocar até um peso nela ali. É até engraçado, para determinar a carga a gente tem que colocar peso. Aí a gente força o penetrador em cima da amostra. Né? Vocês podem observar que na dureza Brinell a penetração fica muito mais evidente aí, né? Fica uma calotinha mesmo ali. Ele coloca uma lupa, né? E mede o tamanho da penetração. Aí ele fazendo o mesmo ensaio com outra peça. Pode observar aí, né, que tem um contador. Essa máquina é bem mais antiga, tá? E é isso, gente. É importante que a superfície ela seja bem reta, né? Bem reta mesmo. Porque se ela não for, eu posso ter alguns problemas como esse aqui, ó. De gerar essa deformação pro lado aqui, que vai invalidar o ensaio. Mas é isso, dureza Brinell é isso. Aqui eu tenho mais um vídeo. Né, mostrando mais um ensaio de dureza. Microdureza Vickers. Né? A carga de prova vai de 10 gramas força até 50 kg força. Né? 10 gramas força, gente, é o peso de 10 gramas em cima da amostra. Então é bem pequeno mesmo. Né? Eu escolho ali a área que eu quero penetrar, né? Ali, ó, apliquei, botei, apliquei, pronto. Eu fiz algumas penetrações ali.
E a partir disso posso botar no microscópio, que ele está selecionando bem a área aí. Ele faz a penetração. Você pode ver como é que fica a impressão lá na amostra, né? Só consegue ver no microscópio. Aí ele calcula aqui as diagonais, né? Aqui, ó, 318, 315, 314 HV. E é isso. Uma coisa importante que eu não falei aqui é que esses ensaios de dureza, quando eu faço a penetração, o ideal é que uma penetração não esteja muito perto da outra, tá? Porque a deformação de um lado pode influenciar na deformação de outro lado. E também é interessante que não se faça perto das limitações da superfície, né? Perto dos cantos da amostra, né? Então é outra limitação. Né? Ensaio de dureza Vickers esse. O de Knupp é bem parecido com o Vickers, tá? Só muda a amostra mesmo. Se eu não me engano, no IFES, acho que tem uma máquina de dureza Rockwell e uma de dureza Brinell, mas não tenho certeza. Bom, é possível a gente correlacionar valor de dureza com o limite de escoamento, só que eu já adianto para vocês que essa correlação é muito forçada, né? Ela só vale em casos muito específicos, né? Para materiais específicos, em situações específicas. Então, se eu quero saber a dureza, eu faço ensaio de dureza. Se eu quero saber limite de escoamento, eu faço ensaio de tração. Não costumo misturar isso. Né? Como eu falei para vocês, eu também tenho a dureza ao risco, né? Que é aquela escala Mohs, né? Onde o talco é 1 e o diamante é 10. Né? Que é basicamente esfregar um material no outro e ver qual que risca qual. Isso aqui é mais usado lá quando a gente fala de mineralogia, né? Mexendo com pedras, enfim, pedras preciosas, né? Rochas, né, na verdade, né? Eu tinha um colega que ele fazia geologia que se eu falasse pedra perto dele, ele ficava com raiva. Era só rochas. Mas enfim. Em relação à dureza, é isso. Alguém tem alguma dúvida até agora? Não? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Nenhum. Show. Para finalizar então, gente, a gente tem que saber o seguinte. Esses ensaios que eu comentei com vocês, né, esses ensaios mecânicos, eles muitas vezes é necessário, na verdade, para a gente analisar esses ensaios, a gente fazer muitos deles. Né? Por exemplo, do ponto de vista científico, né, se eu tenho minha amostra e eu peso ela uma vez, eu vejo que ela tem, sei lá, 1 grama, aquilo não quer dizer muita coisa. Eu tenho que fazer várias pesagens dela, analisar todos aqueles dados, aplicar uma estatística, uma média, um desvio padrão, para aí eu falar, olha, o peso dela é tal, mais ou menos alguma coisa, tem uma incerteza. Né? Então, esse é o exemplo da massa. Né? Mas para esses ensaios aqui também, os valores calculados, eles se dispersam, eles podem variar bastante. Né? O ensaio de dureza, por exemplo, acontece algumas vezes que a pessoa vai fazer o ensaio e ele esquece de lavar a peça direito, ou lava mal lavado. Aí eu estou fazendo lá, dureza Vickers. Faço primeira penetração, 300. Segunda, 302. Terceira, 301. Ou seja, um próximo do outro. Aí a quarta, eu vou ver e dá 725. Ou seja, tem alguma coisa errada. Né? E aí eu tenho que investigar o que aconteceu para ter dado esse valor muito alto, diferente dos outros. Né? Então aqui, gente, para esses ensaios, vai haver uma variabilidade dos dados. Né? Mesmo que não varie muito. Fica lá entre 300, 305, 302, 303. Enfim, fica variando assim perto de um valor próximo. É legal a gente ter muitos dados para aplicar uma estatística e eu poder falar, olha, o valor é tal, com uma incerteza de tanto. Né? Então a ideia é que a gente faça esse cálculo. O objetivo disso é reduzir a incerteza, né? Porque se eu faço um cálculo só, uma medida só, a gente não tem
muita informação. Mas quando eu faço várias medidas e eu faço estatística depois, eu tenho uma noção da incerteza daquela medida, né? Muito disso aí eu falei com, acho que metade da turma que fez a parte inicial de metrologia comigo, né? Que a gente tem que fazer várias medições para que a gente tenha certeza do que a gente está medindo, né? A gente tem que calcular também a incerteza. Lembrando que a incerteza ela nunca vai ser igual a zero, né? Então, a mesma coisa que vocês viram lá para paquímetro, para micrômetro, enfim, vocês também vão ver aqui para esses ensaios mecânicos, tá? Como existem muitas incertezas, né, a gente tem que prever essas incertezas em projeto, né? A gente tem que ter algumas folgas no projeto para prevenir contra falhas não previstas, né? O que acontece? Vamos lá, eu estou fazendo uma tubulação, né? Fazendo uma tubulação para transportar algum fluido lá. Aí eu faço os cálculos e vejo que a tubulação ela aguenta 200 megapascal. Beleza, 200 megapascal. 200 kilopascal, assim, para ficar mais realista. 200 kilopascal. Só que quando eu for vender essa minha tubulação, eu não vou chegar lá e falar que ela aguenta 200 kilopascal. Porque esses cálculos que eu fiz, esses ensaios que eu fiz, todos eles têm muita incerteza. Então eu tenho que aplicar o que a gente chama de fator de segurança, né? Então, na hora de vender essa tubulação que eu fiz, eu calculei que aguenta 200. Só que se eu falar isso que aguenta 200, eu não tenho certeza disso. Então eu vou lá e falo que aguenta 40. Porque aí se o cara colocar em 45 kPa, por exemplo, essa minha tubulação, eu sei que provavelmente não vai dar problema. Se eu colocar em 50 também não vai dar. Até 40, muito provavelmente não vai dar problema. Então a ideia é restringir esses valores, né? Isso também vale para estruturas, né? Às vezes alguém fala que a certa estrutura aguenta uma tensão de 30 gigapascal. Posso calcular isso, aguenta 30 gigapascal. Calculei isso. Só que na hora que eu colocar isso no projeto, eu vou falar que aguenta até 5. Né? Para eu ter uma margem de segurança, porque eu sei que os cálculos, os ensaios, tudo isso tem muita incerteza. Então o fator de segurança é exatamente isso. Né? A gente pode até colocar isso como uma expressão, né, um cálculo, que é a tensão de ruptura sobre a tensão admissível. Né? O que é isso? Qual a porcentagem da tensão de ruptura que eu aguento lá? Que eu posso usar? Que é admissível, né? Então, no caso da tubulação que eu falei, se eu calculei que a tensão de ruptura é 200 kPa, eu aplico um fator de segurança igual a 2, quer dizer que eu vou dividir esse valor por 2, e esse valor vai ser minha tensão admissível. Né? Pressão de 100 kPa. Se eu uso um fator de segurança igual a 4, eu falo que a minha tensão admissível vai ser 50 kPa. Se eu uso um fator de segurança igual a 10, eu pego esse 200 kPa e divido por 10. Então vai ser uma tensão admissível igual a 20 kPa. Então esse fator de segurança ele serve para prevenir a ocorrência de falha. Né? Para prevenir essa ocorrência de falha. Beleza? Então a gente faz o cálculo, faz ensaios e determina uma tensão de ruptura. Só que na hora de usar, a gente tem que usar um valor bem abaixo daquilo, né? Para não correr risco mesmo de ruptura. Né? Para essa falha ela não acontecer. Né? É claro que não tem 100% de garantia, mas um 99,99999 tem. Beleza? E então é isso. E aí, gente, finalmente, né, depois de 1h30 aqui, finalizamos essa aula. Né? Essa aqui foi a última aula. É a última aula, né? Antes da nossa prova de semana que vem. Lembrem-se de fazer os resumos, né? Caso vocês queiram fazer, né? Vou abrir lá no Moodle para vocês enviarem os resumos semana que vem. A prova vai ser no Moodle também, um questionário, bem tranquilo de fazer. E é isso. Alguém aqui tem alguma dúvida?
Beleza, então, gente. Pessoal, então com a prova semana que vem, caso vocês tenham dúvida, não precisam ficar esperando o horário de atendimento, tá? Manda mensagem lá no grupo que assim que eu ver eu respondo, beleza? Faça uns resumos, que o resumo é uma maneira da gente estudar para a prova também. Né? Fazendo resumos, você se prepara para a prova e ainda ganha ponto. Né? Então só pontos positivos nisso aí. Né? Cada resumo, se eu não me engano, vale 1 ponto. Essa é a 5ª aula, então tem 5 resumos para se fazer. E aí vocês conseguem 5 pontos aí praticamente de graça, né? A prova vale 15, então se você tirar 10, vai para 15. Né? É um ponto extra, tá, o resumo. Tá? E é isso, gente. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Tenham um bom restinho de semana. Torçam bastante aí pro Flamengo hoje. E até semana que vem.